agora em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele momento de muita alegria, felicidade. Estamos aqui no Precito Atacado da Cerveja e o final de semana tá aí, ó, chegando. Eu estou aqui do lado de uma pessoa muito especial e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vinícius Massucci, que é sommelier de cervejas, está aqui com a gente hoje para contar um pouquinho dessa profissão, né, Vinícius? E também dar várias dicas, nos ensinar sobre esse líquido maravilhoso que nós, cuiabanos, adoramos. Vinícius, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu agradeço muito o convite, eu gosto muito de fazer cerveja, é isso que eu faço na minha vida, né? Então estamos aí para falar da bebida mais adorada aí do brasileiro, né? É verdade, viu? O Vinícius tem propriedade para falar sobre isso, porque você é um estudioso da cerveja. Eu quero que você me conte quando nasceu esse interesse e que eu tenho certeza que é uma paixão. É uma paixão, o interesse na verdade nasceu por necessidade realmente de pagar boletos. Comecei a trabalhar num empório que tinha cervejas especiais, mas aí a coisa foi aumentando, a paixão foi aumentando, eu fui descobrindo toda a vasta gama de aromas e sabores da cerveja e quis que as pessoas também soubessem disso. Então, o sommelier nada mais é de quem abre os caminhos para as cervejas, né? Para o mundo das cervejas. Hoje isso é a sua principal atividade, é a sua paixão, é o que move a sua vida. Sim, eu posso dizer que já há uns 10 anos eu vivo de cerveja, né? Trabalho para a cerveja, para o mercado da cerveja, em inúmeras frontes, né? Em inúmeras frentes. Trabalhando com bares, empórios, cervejarias, mas sim, eu trabalho e vivo de cerveja. Então, é uma profissão assim que é restritiva, eu não vejo muito falar de sommelier de cervejas e isso é uma novidade ou faz tempo que existe essa profissão? É uma novidade, na verdade sommelieria pode ser de várias bebidas, né? O mais conhecido é o do vinho, porém existe sommelier de azeite, sommelier de chá, sommelier de café, no caso é barista, que eu também também sou, mas sommelier de cerveja é uma profissão nova, inclusive esse ano que vem só que ela vai entrar como profissão oficial no Brasil, né? Mas os cursos já existem há uns quase 10 anos, mais ou menos. Você dá curso também? Faço cursos ou nos empórios e bares ou por conta própria mesmo, de degustação e cursos de treinamento para a equipe. Então, a ideia é abrir o universo das cervejas, que a gente aprendeu, só tinha um tipo de cerveja, tudo era muito parecido. No entanto, existem mais de 100 tipos de cerveja. Nossa, viu? Aí, minha gente, mais 100 tipos? Nossa, mais de 100 tipos. E quais são os principais, Vinícius? Aí a gente vai ter que falar por bastante tempo, aí vamos falar em outros programas, né? Então eu já quero, né? Vamos estender esse assunto, já vou te fazer um convite então, para nós realmente ensinarmos quem está aqui assistindo o nosso programa sobre a cerveja. Eu adorei a ideia. Acho ótimo, porque é uma evolução do paladar, é o que eu chamo de consumo consciente, do cliente saber o que está consumindo, descobrir novos sabores, novos aromas e ver que a cerveja vai muito além do álcool, de uma bebida alcoólica. Isso é verdade, a cerveja vai muito além, só que esse olhar para a cerveja é novo. As pessoas estão apreciando agora, porque estão entendendo, né? Exato, minha função é ajudar nesse entendimento, né? Mas a gente ficou muito tempo restrito a só um tipo de cerveja. E agora não, agora a gente já tem muitas cervejarias artesanais no país, aqui no Precito, por exemplo, tem vários rótulos já. Então a ideia é que a pessoa saia do mais do mesmo, né? Que tenha uma experiência sensorial com a bebida e não só a graduação alcoólica. Porque a embriaguez, apesar de ser agradável no nível aceitável, ela deve ser a consequência, não o objetivo, né? Olha só, além de tudo, ainda está aqui dando umas lições que realmente fazem muito sentido. Que eu gosto de cerveja, eu sou uma apreciadora, mas isso foi novo para mim. Antes, beber cerveja era sentar com os amigos lá, aquele momento de descontração, você realmente relaxar. E nós conhecíamos as cervejas, são as normais mesmo, as comuns. E aí eu comecei a dar uma treinada nesse paladar, experimentando algumas artesanais, no caso, que tem também um vasto segmento de cervejas artesanais, né? Sim, hoje a gente vai experimentar uma, inclusive, para você ter essa ideia dos sabores e aromas, mas é importante lembrar que esse negócio de cerveja artesanal não quer dizer nada de gourmetização. Acontece que a gente tem uma ferramenta riquíssima, que é a língua e o olfato, o nariz,
Então a gente tem que aproveitar os sabores e aromas da cerveja, né? Então a gente continua bebendo com os amigos, descontraído, mas com sabor, né? Antes era só a questão do álcool e dos amigos. Agora é álcool, amigos e sabores e aromas, né? Olha, eu acredito que deve acontecer muitas degustações, os amigos que passam a saborear e entender, eles que gostam de se reunir e irem provando vários sabores. Pode? Não tem diferença em relação fisicamente, eu digo? Você pode experimentar vários sabores numa noite? Boa pergunta. Na verdade, a regra na cerveja artesanal é justamente misturar. Só que quando a gente está falando de cerveja artesanal, a gente está falando de um produto com qualidade alta, sem químicos, né, sem conservantes químicos, com padrão de qualidade alto. Portanto, você não vai ter aquela ressaca nociva no outro dia, que é a dor de cabeça. E você não só pode, como deve misturar. Mas essa é uma das funções minhas como sommelier, te orientar na sequência, porque os sabores e aromas vão mudar bastante. Existe uma ordem legal para você consumir cervejas. Olha que legal, já pode ser o nosso próximo tema, porque as pessoas não sabem como consumir. E eu acredito que se você não souber essa ordem, você não vai conseguir aproveitar, realmente saborear, né? Exatamente, é como numa degustação de cerveja, você tem uma sequência, porque é a mesma sequência que você teria numa refeição, num restaurante. Você teria entrada, principal e sobremesa. Você não colocaria a sobremesa na entrada, nem o prato principal depois da sobremesa. É a mesma coisa com cerveja, porque são inúmeros sabores e aromas, né? Olha, gente, eu estou adorando, eu sou uma apaixonada em cerveja de verdade. E conhecer muda muito, você realmente começa a ter um olhar diferente. Agora, Vinícius, quais são as maiores curiosidades que te buscam assim? As pessoas te mandam mensagem, você deve ter um Instagram, Sim. que é muito interessante, inclusive vamos só colocar sobre aí. Só sobre cerveja, olha só, já sigam o Vinícius. Fala qual é o seu Instagram. É vinicius.mazzucchi, é um S e 2 T's. Então, tudo sobre cerveja você encontra lá. E quais são as maiores curiosidades que as pessoas vão até você perguntando? Na verdade, as pessoas têm muita curiosidade de conhecer, de descobrir que tem outros sabores, a não ser aquele, além daquele de sempre, né? Então, quando eu falo para as pessoas que tem cervejas que vão remeter a chocolate, a café, a frutas escuras, frutas amarelas, tem cervejas ácidas, azedas, amargas, adocicadas. Então elas querem sempre descobrir e me pedem muita sugestão de que cerveja que eu tomo, que eu quero uma mais adocicada, ou melhor ainda, que cerveja eu combino com tal prato, porque a harmonização é outra parte interessante da cerveja, né? E olha, adorei, gente, eu adorei a harmonização realmente, porque cerveja, a princípio, uma cerveja normal, você não vai comer algo com cerveja. E isso mudou. Pois é, justamente, a gente já meio que aprendeu na hora de comer, por exemplo, churrascão, tá todo mundo tomando cerveja, na hora de comer, para de tomar. Porque aquela cerveja lá não combina mesmo com a carne. Porém, tem cervejas que são feitas para harmonizar com o grelhado da carne, com o defumado da carne. Então, é uma das coisas que eu tento passar para as pessoas é que cerveja não só harmoniza bem com comida, como é a bebida com maior capacidade de harmonização que se tem notícia. O vinho, por exemplo, é muito consumido para harmonizar, mas ele tem várias barreiras, como o defumado, a acidez. Enquanto a cerveja não tem barreira nenhuma. Tem um cervejeiro americano que diz que até com goma de mascar a cerveja pode harmonizar. E é verdade, eu posso provar. Sério, viu, minha gente? Eu tô adorando, Vinícius, de verdade, porque é muito bom descobrirmos mais detalhes e ficarmos mais por dentro de algo que a gente gosta tanto. E a gente gosta mesmo de cerveja, né, minha gente? Já conhecia aqui o Precito? Nós nos conhecemos aqui, inclusive na inauguração do Precito, mas agora, depois de um tempo, já faz um ano, certo? Acho. Já aumentou bastante a variedade de opções de cervejas, eu gostei bastante de ver. E está vindo mais. Aqui eles vão realmente trazer vários tipos diferentes, de vários segmentos, marcas, e vai ser um local para apreciarmos mesmo e conhecermos. Você vem aqui realmente conhecer sobre cerveja artesanal e outros tipos de cervejas também, né? Exatamente, eu gostei da variedade e a ideia é justamente conhecer, né? Como você disse, todo mundo gosta de cerveja. Isso que só conhecia um tipo. Imagine se você começar a explorar esse universo todo, né? Então é uma questão de prazer sensorial, né? Prazer de degustação. Prazer sensorial. Eu digo que minha profissão, quando me perguntam o que eu faço, primeiro de tudo é educador sensorial, que é basicamente degustar. É uma palavra muito refinada, mas é basicamente prestar atenção no que está comendo ou bebendo.
Só que quando aquela bebida tem algo para te mostrar também, né? Não adianta você tomar uma bebida de baixa qualidade, neutra, que daí não adianta nada. Mas degustar é prestar atenção no que está comendo ou bebendo. Isso muda, ajuda bastante e dá muito mais prazer do que só comer e beber, né? E agora eu quero ir para a prática, porque o Vinícius vai me apresentar. Você me perguntou antes qual é a minha preferência, se é mais adocicado ou mais amargo. Qual é a preferência mais popular? Pois então, é esse tipo de coisa que eu faço, por exemplo, quando eu dou treinamento de equipe para bar e restaurante, que é quem está atendendo te ajudar na escolha, porque são mais de 100 tipos, né? Mas não é uma unanimidade. A questão do paladar é pessoal, né? Sim. Porém, a gente aprende a saborear todo tipo de cerveja quando você começa a experimentar. Mesmo um amargor, por exemplo, é um sabor que às vezes, de princípio, ninguém gosta. Mas aos poucos, junto com os aromas, você vai começando a gostar. Mesma coisa o adocicado. Existem cervejas ácidas e azedinhas também. Então não é uma unanimidade. A ideia é que descobrir o paladar de cada um. Por isso te perguntei no começo. Então, Vinícius, outra coisa, hoje tem uma vasta infinidade de misturas, né? Tem cerveja até com sabor chocolate. É interessante isso aí porque o malte de cevada, ele passa por vários níveis de tosta, para daí trazer inúmeros aromas, por exemplo, caramelo ou o chocolate. Algumas cervejas remetem a chocolate, mas não levam cacau nem nada, é o malte torrado. Outras podem levar o cacau mesmo, outras podem levar o café. Outras podem lembrar café só com a torra do malte, então é isso que é... O tempo da torra, né? Exatamente, é como o café, né? O malte começa bem clarinho e no nível de tosta, o cervejeiro vai decidir lá quais maltes ele vai usar para trazer tais aromas, tais sabores. E aí depende do estilo da cerveja. Olha só, gente, eu estou adorando esse bate-papo, quero com certeza me aprofundar mais e eu tenho certeza que vocês também estão super interessados no trabalho do Vinícius, que é sommelier de cerveja. Vinícius, vamos para a degustação? Vamos, claro. A boca já tá seca, né? Eu quero! E já estamos aqui prontíssimos, eu estou prontíssima para a hora de degustar, que é a hora muito gostosa. E olha, eu já vou perguntar, você escolheu a Colorado, é Apia que fala? Apia, exatamente. Qual o motivo? O motivo foi a nossa primeira conversa, eu te perguntei quais sabores te agradavam mais, essa é a minha profissão, né? Você me deu uma ideia, eu escolhi uma na geladeira aqui que fosse de encontro ao que te agrada. Então ela tem uma cerveja mais dulçor e tal. Então, o diferencial dela, ela é mais doce, como é? No caso, essa aqui é uma cerveja do estilo Weissbier. Weissbier é um estilo alemão, de origem alemã, feita com malte de cevada e de trigo. No caso da Apia, da Colorado, eles têm adição de mel de flor de laranjeira, que daí dá um toque muito especial, quero que você sinta no paladar. Mas mesmo que não fosse a com mel, a própria Weissbier, tem outras aqui no Precito, agradaria também, porque o trigo traz um leve dulçor, os aromas são bem frutados da fermentação, por isso eu escolhi a Apia. Eu já estou com água na boca, mas antes, gente, segura mais um pouquinho. Eu tô sabendo que o copo também traz um diferencial. Tem diferença, os copos de cerveja foram pensados para que o estilo se mostrasse no máximo, né? Então não é frescura o copo. O copo ideal faz diferença. Porém, eu sempre digo para o pessoal que está começando, o mais importante é escolher cervejas que agradem o paladar, depois você pensa no copo. Mas faz diferença. Tipo uma evolução? Faz diferença, mas como você está começando, você não precisa ter vários copos em casa. Mas ao longo da sua experimentação você vai querer ter, né? Então... Já vai virando aquela vontade de você realmente virar um cervejeiro mesmo que conhece do assunto. É inevitável, né? Quanto mais você experimenta, mais você vai descobrindo sabores, mais você vai indo além. A maioria dos cervejeiros artesanais, de micro cervejarias, começaram há uns 10 anos atrás só tomando, aí a coisa vai ficando apaixonante, vai começando a fazer cerveja em casa, vai querendo ter uma cervejaria e aí a coisa vai. Nossa, que evolução! Cerveja é apaixonante. E bom, vamos lá? Vamos. Falta o abridor? O abridor está aqui. Olha, ele é preparado! Não seria um bom sommelier se não tivesse com o abridor na mão, né? Lá, gente, olha, eu gosto muito de cerveja artesanal também, gosto muito de saborear. Vamos experimentar a Colorado, é Apia, né? Apia. Apia, que é uma Weissbier com mel.
com mel, viu, minha gente? Por isso que tem o adocicado. É. O mel de flor da laranjeira dá um tom adocicado, porém a de trigo sem mel já traz um adocicado do trigo mesmo. Olha, e fica bonito, né? Bonito visual. Nesse caso, é uma cerveja que ela não é filtrada. Então no fundo, no final, quando você for tomar uma Weissbier, uma cerveja de trigo, você precisa dar essa agitada final para misturar essa levedura, vai fazer um creme no fim aqui. E por isso que o copo tem que ser assim, alto, com a base chata, para caber toda a cerveja. Olha, eu vou virar aqui uma super entendida de cerveja artesanal. Está assim receptivo demais esse copo. Vamos tomar? Sim, senhora. Agora vamos fazer a degustação, que é prestar atenção, né? Primeiro passo é a gente observar a cerveja, tá vendo? A coloração dourado profundo, né? Turvas, tá vendo? Por causa da levedura. Dá vontade, sabe? Quando Ela tá você olha, apetitosa. é apetitosa, isso mesmo. Agora eu quero que você explore o nariz, o aroma. É a parte mais importante da degustação. Você precisa sentir o aroma do que está comendo e bebendo. Lembra um mel, né? Lembra uma panificação, um pãozinho. Olha, o cheiro tá muito bom. Lembra um frutado, não é? Você vê que poucos detalhes já muda a sua apreciação da cerveja. Eu senti o cheiro aqui, realmente eu senti algo diferente, eu nunca tinha feito. E a ideia é essa da degustação. A gente não vai agora só tomar uma cerveja. Vamos saborear uma cerveja. Porque ela tem um monte de atributos que a gente precisa aproveitar, certo? Tem mais alguma etapa? Posso tomar? Não, depois que você explorou o nariz, vamos pro gole. Saúde. Sensacional, amei, uma delícia, acertou em cheio, adorei. A Colorado Apia tá aprovado, hein, minha gente, aprovadíssima, adorei. E se você quiser ainda melhorar essa experiência sensorial, vem a harmonização, que eu falei antes. Por exemplo, uma Weissbier, uma cerveja de trigo, vai muito bem com peixes assados, frutos do mar, queijos brancos simples, né, como o queijo Minas, Frescal. Vai muito bem com uma Weissbier, porque ela tem um leve adocicado, uma leve acidez, um frutadinho. E para um churrascão, coisa que a gente gosta, final de semana tá chegando, qual é uma adequada para quem quer harmonizar com churrasco? Boa pergunta. Eu digo que a harmonização com o churrasco tem duas etapas. Primeiro, o evento churrasco, aí você compra uma cerveja mais levezinha, como a Pilsen, para ficar tomando. Mas na hora da carne, aí você tem que ter uma cerveja que combine. Aqui atrás de você, ó, tem uma Viena Lager ali, ó. Viena é outro nome, é outro estilo de cerveja. Por que essa seria legal para o churrasco? Porque ela é uma cerveja avermelhada por causa do malte tostado, que vai trazer um aroma de caramelização mesmo, leve caramelo, que vai combinar com a caramelização da carne, quando ela está no fogo. E aí, na boca, elas vão virar uma coisa só, vai ser bem interessante. Ela é levemente adocicada para rebater o salgado da carne. Garanto que seria uma experiência muito mais interessante do que com a Pilsen. Então, primeiro você escolhe algumas Pilsens para ir tomando até o churrasco ficar pronto. Aí você escolhe uma Viena, uma Red Ale, inúmeros estilos, uma Stout, uma Porter. São estilos que combinam por causa da semelhança de sabores. Então, Vinícius, adorei. Olha, já está aí a super dica para quem vai fazer o seu churrasco no final de semana. Cerveja artesanal. Agora vocês já sabem harmonizar. Eu adorei, quero continuar aqui, Vinícius, então tá marcado. Vamos fazer esse quadro aqui no Precito, sempre trazendo essas informações para as pessoas assim aprenderem a degustarem, beber uma cerveja usando outros sentidos. combinado, inclusive daí no próxima data o espectador já pode estar com a cervejinha lá e tomar com a gente, né? Verdade. Já estamos na hora, viu, minha gente? Então fiquem preparados que logo, logo o Vinícius Massucci, sommelier de cerveja, vai estar aqui de volta no Elgue Você. Muito obrigada, Vinícius. Obrigado, Elga. Eu adorei, agora eu vou tomar tudinho, ó. Gente, o Elgue Você não acabou, a gente só está começando, tem muita coisa boa vindo aí. Eu vou tomar uma cerveja, nós vamos para o intervalo e já voltamos com mais uma entrevista sensacional. Não saia daí.
E agora em nosso programa Elga e Você vamos ter aquele momento especial, porque hoje é dia de música aqui no nosso programa e com uma atração mais que especial. Hoje temos rock para dançar com Tom Rock. When the night is gone and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Oh, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Whoa, 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 stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. When the sky that we look up on should baby crumble and fall, and the mountain should it crumble into the sea. I won't cry, no baby, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Whoa, 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 stand by me. Stand by me. Stand by me. You stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Whoa, 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 stand by me. Stand by me. Stand by me. Aê! Que início sensacional! Que prazer te receber aqui, Tom. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço desde do primeiro contato da produção, né? A gentileza desde a primeira frase, oi, tudo bem? Me senti à vontade desde o início. E as instalações aqui são fantásticas, maravilhosas. Eu disse, pronto, aqui que a magia acontece. A sua energia é fantástica também, olha, cheio de talento e personalidade. A gente gosta disso bastante. Eu acho que essas características vão se desenvolvendo ao longo do tempo, foram se desenvolvendo comigo ao longo do tempo, né? Por uma necessidade de se posicionar, como a gente estava né? De uma maneira com diferencial e também sendo natural. Se não tiver naturalidade, não tem por que ser. Você falou algo muito importante, tem que fazer sentido, né? Exatamente. Tem que fazer sentido. Não adianta você querer se posicionar de uma forma que não tem nada a ver com você. Exatamente. E você retrata isso. Exatamente. Senão, não é de verdade. Isso. E não tem por que ser. E nós estamos carente disso. Nós gostamos de verdade. Eu acho que todo mundo busca isso hoje. Tom, mas você, eu estou muito curiosa. Você falou ao longo do tempo. Eu quero saber quando a música surgiu para você. Olha, quando ela surgiu sem romantismos exagerados, mas eu acredito que desde quando estava sendo gerado, porque tanto o papai quanto a mamãe sempre estiveram conectados com a música, né? De maneiras diferentes. Por exemplo, eu fiquei sabendo, isso que eu vou lhe dizer aqui rapidamente, eu fiquei sabendo depois que eu não queria me incentivar muito na questão musical. Acho que mas assim, acho que por aquele cuidado, né? Eu só estou falando dos anos 70. Será que é um protecionismo dos pais de achar Exatamente. Que é uma carreira árdua, é uma carreira incerta? Exatamente isso, né? Mas eu fiquei sabendo, assim, que, por exemplo, o meu bisavô fundou a primeira escola de música em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Olha, ele tocava violão, flauta transversal, saxofone, clarinete. Esses instrumentos, né? Nossa e ele fundou. Senhora, bem completo ele. Sim. Eu não o conheci, né? Mas essa é a história. O meu pai, ele pagou parte da faculdade de Direito, cantando na noite. Meu tio, falecido tio Rui,
ele era pianista e foi maestro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Tudo isso eu fui saber depois. Né? Depois que você já era Exato. músico, apaixonado, Exato. Sabia que era isso que você queria fazer na sua vida, você foi buscar na história. E aí as histórias acabam vindo, né? Aí mamãe acaba dizendo, tipo, tá, então tá, eu vou lhe contar. Eu vou falar uma palavra aqui, mas que não seja mal interpretada. Tanto meu pai quanto meu tio cantaram nos cabarés. Sim. Sabe? Que era onde as pessoas isso divertiam. Pode falar tranquilo, né? aqui. Tá, ufa, Nós estamos no horário. Tá, ok. E assim pagaram a faculdade. E por outro lado, minha mãe, que morava no interior do Rio Grande do Sul, Soledade. Aliás, Soledade é uma cidadezinha no interior. Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Mais do interior ainda, assim, no campo mesmo, né? Sim. E sempre... Poucos habitantes, bem provinciana. Exatamente, bem provinciano. A mamãe cantava, além das né, as cantigas que vão passando, né, de maneira natural, ela cantou no coral da igreja e depois, ela professora, ela lecionava, né, também canto para seus alunos. Então, eu acho que a música já estava, mas sempre se escutou muita música, como eu estava te dizendo antes aqui lá em casa. Então, Benito de Paula, Luiz Airão, Alcione, Clara Nunes, Chico Buarque, os programas de domingo do Silvio Santos, né? Qual é a música, Pablo, sabe? Aquela coisa toda, Rony Von. E, ao mesmo tempo, nas rádios daquela época, que rolava tudo isso, Luiz Gonzaga, também rolava Creedence Clearwater Revival, Pink Floyd, sabe? Nazaré, músicas internacionais. E Mas o bichinho, desculpa lhe interromper, mas só complementando. Era isso que eu ia te perguntar. O bichinho, quando que te mordeu? Os filmes de Elvis Presley e de Roberto Carlos na sessão da tarde. Olha só! Eu tenho vivo na memória, eu sentado embaixo da mesa da cozinha, e tinha uma televisão, e eu vidrado, né? Filmes de Elvis Presley, filmes de Roberto Carlos a 300 km por hora, Roberto Carlos de Diamante Cor-de-Rosa, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, eu sou terrível, uau! Olha que maravilha, né? Já te influenciou totalmente para algo que você faz até hoje e muito bem, porque a sua presença impacta a gente gosta de ver o conjunto todo e eu acredito que tudo nasceu daí. Sim, e essa questão, né, você falou da imagem, por exemplo, no filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, ele aparece cantando Eu Sou Terrível, com um capzinho militar, fazendo, né, anos 60, aquela brincadeira, né, aquele trocadilho, tocando harmônica, tocando gaita de boca, que é um instrumento que eu Você toca também? Eu sei umas 2, Dá 3, uma 4, 5. né? Eu sei umas 3, 4. Tá ali. Das 3, 4. Olha, não fala isso pra mim, que eu vou querer que você dê uma riscadinha aqui. Ó, tem mais um bloco? Opa! Então tá fechado. E o visual, né? Eu me lembro dele, Roberto Carlos nessa época, ele usava um figurino que tinha uma capinha, sabe? Elvis Presley, aquele bonitaço, né? Aquele olhar, né? Brilhantina. Sim. Então a questão, o Jailhouse Rock, né? Want to the party on the can jail. E ele com aquela roupa de prisioneiro, né? Mas com a calça slim, né? Aquele sapatinho que Michael pegou depois, que é aparecendo a meia branca, sabe? Toda aquela, os seus quadris e tal. Então tudo faz isso... Faz parte do artista. Eu acho que o visual complementa total o talento e encanta o público. O público precisa disso. Pois então, Elga, isso é uma coisa que daí, ao longo do tempo, sabe, buscando daí a profissionalização, né? Sim. Não somente... Isso antes, no início, você não se caracterizava, você se apresentava vestido normalmente, ou hoje você se apresentava com óculos, como você tá todo maravilhoso com esse visual que você chegou aqui no nosso programa? Muito pelo contrário, eu sou o filhote da última geração hippie. Então, nos anos 80 ali, cabelo comprido, parecendo Luiz Caldas, assim, sabe? Que agora você me fez viajar no tempo. Andava pelas ruas, né, de Caxias do Sul com um coletinho. Teve um filme chamado Hair, né, que é um espetáculo que uma peça de teatro que depois, nos anos 70, foi filmado, né?
E eu era o Berger, né, na minha cabeça, foi outra influência. Era entendeu? você. Aquarius, todos aqueles hippies dançando, né? Então, eu sempre tive essa questão visual comigo, né? Pelos, digamos assim, pelos meus heróis, sabe? Sim, sim, faz totalmente sentido. Isso foi muito bom pra você. Muito bom pra sua carreira. acho que É o sim. que eu acredito. Você tem 30 anos de carreira, 35? 35 anos. 35 desde a anos. primeira vez, do primeiro alô, né? Você Foram registra. Sim, E sim. sempre transitou no rock. Sim, mas, por exemplo, eu morei no Nordeste, né? Então eu fiz Olha! muito voz e violão, muito, porque ao mesmo tempo que chegaram na minha adolescência, além dos discos do Elvis, o The Game do Queen, com aquela Crazy Little Thing Called Love, né? Um disco Dá vontade que ele cante todas, né? Um disco ele dá uma palhinha em todas aqui, eu ia adorar. do Queen, do AC/DC, Iron Maiden. Também, como eu te falei, tinha essa questão de ouvir os discos no final de semana, sabe? E tal, por exemplo, rolava Benito de Paula. E eu ficava, mas olha a voz desse cara. Ao mesmo tempo, tinha aquela, quando a gente é adolescente, todo mundo é mais radical por ser assim, né? Mais Sim. incisivo. Então, entre os roqueiros, por exemplo, eu achava assim que a sonoridade de Cazuza, a sonoridade de Barão Vermelho era de plástico, porque a gente tinha a referência do rock and roll, sabe? Mais Sim, pesado, né? sim. De bandas como AC/DC, por exemplo. Mas aí eu ouvi uma frase que dizia assim: você tem exatamente 3.000 horas para parar de me beijar. E eu disse, mas esse cara, sabe? Olha. Exatamente. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito, né? E a solidão é poeta. pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Então essas coisas também... Começou a fazer sentido pra você. Exatamente, E te tocou. Exatamente. E aí quando eu fui no Nordeste, e assim, eu sempre andei com pessoas mais velhas no colégio, né? Que me emprestavam os vinis, que chegavam e diziam assim, ó guri, pega aqui, se tu me riscar eu te encho de cascudo, né? E eu ia com aquele tesouro pra casa, né? Gravava as fitas, Sim. né? Cassete, e devolvia no outro dia. E aí um dia me disseram assim, eu vou contar uma contravenção, tá? Vou contar uma contravenção. Problema. Abre seu coração, Tom, aqui pra gente. Eu tinha exatos 15 anos, quando no ginásio Pedro Carneiro Pereira, na cidade de Caxias do Sul, no ano de 1985. Olha! Foi se apresentar. Memória não falta. Foi se apresentar um artista chamado Alceu Valença. Olha, que Alceu quando Valença, chegou, que ele talento. entrou no palco com calças de circo, uma cartola cheia de purpurina, ele magérrimo, com cabelo comprido, sem camisa, e cantando... Quando eu canto, meu coração se abala, porque eu sou o porta-voz da incoerência. E eu fiquei arrebatado. Parou. Exatamente. Então, a MPB, e daí quando eu fui morar no Nordeste, eu toquei muito para encurtar a história. Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Olha, que Caetano, interessante. Gilberto Gil, Djavan, João Bosco. E pegando canções, né, como eu estava citando, do Barão Vermelho, do Cazuza, e trazendo para um ambiente mais intimista, que no Nordeste eu morei em Feira de Santana, primeiro em Recife e Olinda, mas comecei a tocar mesmo na noite, e aí receber cachês, por isso que antes era em Recife, fiz parte de uma cena underground, né? Vi muita coisa Era acontecer. mais um gostar, um hobby. O profissional, essa transição demorou um pouquinho? Demorou, mas Eu não vou era... pedir pra você, eu tô muito, muito curiosa, mas eu vou pedir pra você segurar um pouquinho, eu sei Claro que nosso que sim. telespectador também. Eu vou chamar um intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Voltamos hoje com esse programa super especial, interessante. Estamos recebendo Tom Rock, que está aqui agora em Cuiabá, mas que tem aí uma trajetória longa já, uma grande experiência e vivência aí por vários estados do nosso Brasil, né, Tom? Pois é, olha, eu acabei, né, esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, acabei tendo, né, normal, ficamos todos em casa há mais tempo, e aí acabei revisitando materiais, produzindo conteúdo de profissionalização musical, e eu comecei a puxar vídeos no YouTube, e eu disse, poxa, tu já andou, hein, Tom? Já fez Você tem um canal? Eu tenho um canal de YouTube. Olha que legal!
Mas atualmente o meu veículo de comunicação, minha plataforma tem sido assim, está mais movimentada, é o Instagram. O Instagram é a mais forte mesmo, é o que todo mundo tá ali, acordou, já dá uma olhadinha já no dá Instagram, uma olhadinha, né? Verdade, é a mais acessível, a que faz mais sentido agora para quem busca aí essa interação imediata com o público. Interação imediata, exatamente. O Instagram, ela faz mais sentido para nós, artistas, apresentadores, que queremos assim ter um contato mais direto. O YouTube é bom para você ter o seu portfólio ali, o seu trabalho, né? Você que é cantor ainda, dá para ter um conteúdo mais extenso. Ali eu tenho videoclipes. Tem já? Sim, Nossa, sim, são 6, deixa eu ver. São quantos? Eu tenho 8 videoclipes ali postados. 8? Né, que ao longo da carreira foram sendo gerados e criados e tal. Você me perguntou sobre... Isso, eu perguntei do momento, nós finalizamos o bloco anterior, nesse momento aí dessa transição para o profissional. Você falou que sempre gostou de música e sempre esteve em contato, mas mais uma forma amadora de hobby. E quando que se tornou o seu trabalho, você vivendo da música? Então, você sabe que o que ficou gravado, por isso que, olha só, a petulância do cidadão, né? Assim, você me perguntou, assim, mas ela tem que te perguntar, né? Perdão. Querida. Não, mas é verdade. Mas o que ficou registrado aqui, então era um hobby. Nunca foi hobby, Elga. Nunca foi? Não, nunca foi hobby. Eu até, assim, eu olho para trás... Talvez eu teria feito alguma coisa diferente, sabe, né, ao longo da vida, mas sempre foi uma entrega total. Eu fui morar no Nordeste, eu botei uma mochila nas costas, peguei um violão e eu vivi aquilo. Eu parei no pátio de São Pedro, em Recife. Eu não tinha grana, sacou? Eu cheguei lá, do tipo, eu vim morar no Nordeste. Eu tinha 18 anos. Sabe? E dali a pouco eu tinha alguns trocados no bolso e eu parei lá nesse lugar, Pátio de São Pedro, um monte de barzinhos, e tinha um barzinho chamado, olha só a memória, um barzinho chamado Aroeira. E começaram a chegar algumas pessoas que você vê assim, são intelectuais, pessoal que trabalhava com arte, com música, com teatro, e eu peguei, saquei o violão e comecei a tocar e acabei fazendo amizade, conhecendo pessoas. E quando eu vi, eu já estava numa praia e eu estava em outra e estava fazendo um projeto de voz, 2 violões e percussão. Então nunca foi de uma forma amadora, sempre foi uma entrega. Quando eu vi isso, eu tinha se passado 2 anos e meio indo fazendo, e aí, por exemplo, trabalhei de garçom, né? Trabalhei de entregador, mas isso... Mas a música sempre estava ali com você? Sim, foi para poder comprar um violão elétrico. Era o seu propósito? Era o meu propósito. Era o seu propósito, era a o meu música. propósito. Eu compreendi muito bem. Essa é a história. A profissionalização se deu na Bahia, porque aconteceram 2 coisas. Eu achei que eu já estava pronto, né? Olha só. Eu achei que eu já estava pronto. O destino nos prega umas peças, né? Eu te entendo. E eu fui tocar existia um barzinho chamado Canto da Cantoria. O canto era com K e o cantoria era com K também. Canto da Cantoria, onde se reunia, né? Tinha uma efervescência muito grande cultural ali naquela cidade, assim. E muita gente de voz e violão, com diversos estilos diferentes. Mas a Bahia é assim. É muito, muito musical. Eu me identifico com uma história, diz que baiano não nasce, ele estreia, né? Eu acho que eu também tenho mais ou menos essa história. Mas eu fui cantar num barzinho. Acho que eu sempre fui aprendi a ser um vendedor, aprendi a me posicionar. Você se expressa muito bem. Eu acredito que seja um traço que te acompanhou a vida toda. Não sei se você desenvolveu isso, porque às vezes a gente desenvolve e melhora, mas você se expressa muito bem. Você é uma pessoa desinibida. É um artista, né? A gente, ou você se posiciona assim, ou é engolido, mas é meu, é natural. Mamãe e papai sempre incutiram, por exemplo, o hábito da leitura. Né? Isso é muito bom. Vai sair? Vai. Mas como é que foi aquele livro? Me conta a história, né? O resumo aqui verbalmente, né? Então, sim, eu creio que aí vai exercitando o cérebro, né? Mas para você foi muito importante. Mas total. Com certeza. Mas total, porque daí você acaba... Eu acabei, né, vejo assim, a leitura faz com que você exercite o seu cérebro, a sua expressão, o seu vocabulário, né? O seu imaginar, né?
o mundo da fantasia também. Sim. Nesse barzinho, o Canto da Cantoria, eu queria cantar lá. Mas não me deram, como eu costumo dizer, não me deram as horas, né? Não me deram muita atenção. E eu consegui um outro contrato, Elba. Um barzinho, não me lembro o nome, era de esquina, tinha um palco grande. E eu não sabia regular som direito, né? Eu era desafinado. Deu microfonia. Resumo da história. Eu fui vaiado. Olha. Eu fui vaiado e o dono do bar fez assim. E eu fui. Que experiência, eu voltei para casa com o violão, eram, sei lá, uns 6, 8 quilômetros da onde, né? Tudo em linha reta. A Feira de Santana é uma cidade que não tem uma planície, né? Eu me lembro que eu fui chorando de raiva, sabe? Dizendo assim, isso nunca mais vai acontecer na minha vida. E nunca mais aconteceu. Porque você encarou de uma forma diferente, como um aprendizado. E aí aquilo ali, né? Exatamente. E daí... Você olhou e falou, não tô pronto, vou melhorar. E mudou, daquele momento mudou pra você? O que você fez daquele momento? Você buscou melhorar, afinar, se colocar da maneira correta? Eu sempre consegui, tive talvez essa sorte, né, de poder fazer muito contato com diversas pessoas. Lá, Sim. Uma cena musical muito forte, como também em Recife, Pernambuco. Mas eu comecei a me conectar com artistas que já tinham mais experiência. Aprender. Né? E, por exemplo, eu me lembro que eu ia na casa de um... Eu fui fazer teste numa banda de baile, eu cantei em trio elétrico. Em trio elétrico? Em trio elétrico. Vou pra Timbalada Royal. Bebeu água? Não, tá com sede? Então, olha, água mineral. Essas coisas. E tinha um guitarrista chamado Dinho, e eu ia na casa dele, sabe? Chegava depois do almoço, de vez em quando ele tava descansando, batia a palma, ele dizia, o que é, gaúcho? Eu disse, ô Dinho, eu tô com o violão aqui. Ele entrava. Aí ele me mostrava assim, ó, tá vendo esse acorde aqui? Aí eu fazia... assim, ele, tá, na minha mão, não, você tem que aprender a tocar assim, sabe, por vez. E eu pegava as informações e ia pra casa, pro meu quarto, pro hotel onde eu morava, e passava horas. Treinando aquilo. Mas horas. E ele me disse assim, ó, você tem que aprender a conhecer o braço do seu instrumento, tá? Então, por exemplo, você pega um acorde natural aqui, onde estão mais contidas esses... porque tudo é matemática, né? Contido não está contido, não está contido, lembra da matemática? Eu lembro, mas isso faz muito sentido pra você que tem esse talento, não é pra qualquer um, não. Mas eu acho que talento... Eu já tentei aprender a tocar um violão, não foi. Você acredita? Não foi. Então, assim, as pessoas que têm esse talento, que nascem, seja pra cantar ou tocar, é único. Alguns desenvolvem, mas não fica assim tão bom quanto uma pessoa que nasce com talento, né? É uma predisposição, parece que tudo é diferente pra vocês. Vocês pegam fácil. Eu acho que foi Mick Jagger quem disse essa frase. Ah, sério? Talento é 25%, o resto é transpiração. Então, tem que treinar. Tem que treinar. E aí, só complementando, o que eu passei essa época em Feira de Santana, durante 4 anos, religiosamente, eu acordava, fazia na café alguma coisa e ia tirar música. Então eu comecei a tocar, desenvolvendo, né? Conhecendo o braço do instrumento, sabendo onde está. Por exemplo, se aqui são formadas pelas notas Mi, Si, Sol sustenido, Mi, Si e Mi, onde estão mais dentro do braço do instrumento e transferindo, e depois pegando artistas como Caetano, Gil, e brincando que esse rapaz que me ensinou muito, né, o Dinho, que perdi contato totalmente, você tem que aprender a pegar músicas dissonantes da bossa nova e transferir o tom, porque se você vai tocar para uma cantora, ela tem o tom dela. Sim. Mas se for para a sua voz, você vai ter que aprender. E dentro da MPB não são acordes naturais, simples, né? Por exemplo, pegar essa música. Eis aqui este sambinha, feito em uma nota só. Aprender a colocar dentro de outras harmonias, né? Você vê como você reagiu àquela situação e mudou a sua vida. Você buscou melhorar na hora, falou, dessa forma não dá. Não dá pra ser. Não, e tem aquela questão o topete, né? O topete do disco. Não, vaiado.
Não. Não. E aí, por exemplo, assim, se cabeça, né, viajando, assim, imaginando. E se um dia tu encontrasse um ídolo seu, né? Se um dia você vai contar para ele que você foi vaiado e você é metade, que você não é inteiro, inadmissível para mim. Mas a forma como você reagiu fez toda a diferença na sua história, na sua trajetória. E você hoje, eu tenho certeza que se olha e fala, nossa, que bom que eu passei por aquilo. Sim. Me fez crescer. Sim, certamente. Não é verdade? Sim, sim. Então sai mais uma aí? Mas claro, várias. Então vamos lá? Eu não sei o que eu vou tocar. Vamos fazer assim. Eu falei de Elvis Presley, cantar uma canção chamada A Little Less Conversation. Satisfy me, baby. Close your eyes and listen to the music. If it's a summer breeze, it's a groovy night. I can show you how to use. Come along with me, but you're not easy. A little less conversation, but action, please. All this aggravation and satisfaction in me. I get on my bike, a little less spark, a little less fight, and a little more spark. Cause I'm nothing up and look your heart, baby, satisfy me, baby. Come on, babe, come on to talking. Let's go, let's start to walking. To say, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Don't procrastinate and articulate, girl, ain't gonna send it around. Little less conversation, I need more action, please. All this aggravation and satisfaction in me. A little more bite, a little less smoke, a little less sight, and a little more spark. What's the mother, never numb your heart, oh baby, satisfy me. Satisfy me, baby, just satisfy me. Satisfy me, baby, satisfy me. Satisfy me, baby, just satisfy me. So satisfy me. Ooh. Ooh, yeah. Sensacional, eu estou adorando, mas calma, tem mais Tom Rock no terceiro bloco. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta hoje recebendo Tom Rock. Olha, estou adorando Tom, de verdade, muito talento, muita personalidade. E olha, esse estilo musical e principalmente o estilo que você gosta é muito gostoso ouvir e ver. Pois então, e sabe, a gente estava conversando antes aqui sobre a questão de projetos e tal. Ao longo do tempo eu desenvolvi um conceito, né? Que é o nome do meu show, já fazem umas 2 décadas. E eu não vejo motivo para mudar, o que eu vou reciclando é o repertório em si, né? E os truques, como eu costumo dizer, que inclusive fica aqui para os telespectadores, né? E conhecer o trabalho da Tom Rock Band. Tom com N de navio. Sim. O rock, como se escreve. Me conta mais disso, como assim? E assim, ó, aqui eu acabei conhecendo, como eu disse, fui muito bem recebido em Cuiabá, né? Tanto pela parte artística como público e contratantes. E acabei tocando com bastante gente aqui, eu tô aqui há 2 anos, minha mãe mora aqui há 30, né? E... Sua mãe é cuiabana? Não, nós somos do Rio Grande do Sul. Minha mãe veio pra cá há 30 anos? Não, 32 anos, Tom. Há 32 anos atrás. Há 32 anos ela mora em Cuiabá. Isso. Na época em que eu fui morar pro Nordeste, depois eles vieram pra cá. Sim. Né? A minha família veio pra cá, primeiro veio minha mãe, em seguida meu pai, né? Numa transição. Então os dois são do Sul. Sim, sim. Entendi agora. A família toda, né? Todo mundo é do Sul. E aí a cidade primeiro os acolheu e em seguida eu vim resolver problemas de questão de saúde e tal, de mamãe. E acabei, bom, aqui mas que eu você vou fala ficar. igual cuiabana, já de mamãe, de mamãe, de papai. De mamãe, de papai. Isso eu acabei desenvolvendo, é a mãe, é o pai, mas assim, papai já foi, né, tá no andar de cima. Mamãe atualmente
ela foi cuidar de minhas sobrinhas em Ponta Porã. Então a distância acaba afastando, e quando eu me refiro a eles, eu gosto de ter esse, sabe, estar esse mais carinho, esse aconchego. É verdade, é o nosso jeito, como você mesmo falou. Cuiabana é acolhedor, a gente tem esse jeito. A gente fala de mamãe, de papai. Exatamente. Fica gostoso mesmo. Me acolheram, eu acabei tocando aqui com bastante gente, e atualmente eu toco com o Wanderson Marçal no contrabaixo, e o irmão dele, o Cleiton Donizete, na guitarra. Dois queridos, dois gentlemen, duas pessoas dóceis de coração, ótimos profissionais, e com a Thalita Barbosa na bateria. Sim, eu Olha, tenho uma mulher na bateria! Sim, e descendo-lhe a lenha, muito expressiva, querida, e foi assim, digamos, a cereja do bolo, né? Eu imagino, é diferente. Pois ela transita num ambiente masculino, que é da bateria. Exatamente. Da música, de um modo geral, Sim. que cada vez mais a mulher, em todos os sentidos, né, em todas as áreas, vem se posicionando cada vez mais e melhor. E eu considero como um presente, sabe, ter encontrado. Porque até você encontrar uma equipe, você trabalha com equipe, você sabe, até você encontrar com certeza. A harmonia dentro de um grupo. É um conjunto, né? São umas engrenagens. Exatamente. Que tem que ter ali as peças certas. E acabou que Thalita apareceu, né, em nosso caminho. Na verdade, eu mexo muito nas redes sociais, apesar de ter a assessoria de imprensa da Ana Barros, que é fantástica. Minha beijo, querida. Que está aqui com a gente. Beijo, maravilhosa, Ana. maravilhosa. Nunca foi tão bom trabalhar com um profissional na área da comunicação. E faz muita diferença, né? Total. Ter alguém com a experiência nos ajudando, porque embora eu veja que você é uma pessoa antenada em tudo, sempre marketing fez sentido para você, lógico que todo mundo tem esse olhar agora, mas para você eu acredito que já há muito tempo você já é ligado que isso faz diferença para um profissional que trabalha com público, com pessoas. Exatamente. Mais uma pessoa que vem com uma bagagem de informação, de estudo, faz uma diferença na nossa carreira muito grande. Total, e acaba me possibilitando estar conectado com os fãs, com os seguidores, né, de maneira mais contínua, e onde o que o seguidor, o fã quer? Atenção, carinho. Sim. Né? Você foca no que você é bom mesmo, né? Que é no tocar lá e no se apresentar. Não, além disso, eu respondo, sim, eu conheço, né, os seguidores pelo nome, sei de onde, Sim. as pessoas que são de Florianópolis, as pessoas que são do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e tal, daqui de Cuiabá. No seu relacionamento com o público. Relacionamento, sim. Mas, por exemplo, de repente, estou produzindo, que esse é dos meus projetos atuais, produzindo conteúdo para logo estar postando de maneira online, né? Justamente nessa questão que acabei desenvolvendo ao longo do tempo e alguns cursos que fiz da profissionalização artística como um todo, né? Por exemplo, você tem uma banda, você já se posicionou no mercado, você sabe se embalar, montar um set list, presença de palco, movimentação de palco, então todos os conteúdos eu estou produzindo. Então, de vez em quando eu vejo, eu estou gravando há 3 horas direto, né, dentro do apartamento, e Aninha tá lá, sabe, podendo. Com toda certeza. Né? Está tudo girando. Exatamente. Sem você precisar estar lá à frente movimentando essas engrenagens, Exatamente. Né? E outra questão, assim, a gente se encontra, produz uma série de conteúdos, né, e aí vão ser postados de uma maneira onde ela me apresenta um organograma, né, um plano, né, Sim. de marketing a ser desenvolvido. Esse mês de maio a gente vai fazer isso. Inclusive vem novidade por aí, mas ela não me autorizou ainda. Não autorizou? Como não assim? Autorizou. Tá vindo o canal só da Tom Rock Band. Pronto, falei. Adorei! De primeira ela vai te matar, mas a gente não deixa, Tom. Não, e aí, quando eu estava falando sobre a questão da banda, Sim. E você falou da personalidade, né? Pra mim é natural. Eu não consigo... É você. Subir no palco, sabe, com aquela calça jeans, surrada, a não sei que esteja dentro do conceito, mas quem saiu de casa vai gastar seu combustível, o seu tempo, a sua roupa, a sua maquiagem, o estacionamento, e está ali para te ver. E mesmo quem vai pelo ambiente, como é que você vai conectar com essa pessoa? Eu Sim. acho uma total falta de respeito não dar no mínimo, o meu máximo. Maravilhoso, mas e o Tom dentro de casa?
Eu ando assim, ó, existe uma questão, porque o trabalhar home office, Sim. né? Eu sou um ser humano simples e gosto da simplicidade. Simplicidade nas pequenas coisas, eu acho que é um dos grandes tesouros da vida. Mas, por exemplo, eu não posso ficar, como eu tenho costume de dizer, pijamudo porque eu estou trabalhando em casa, entendeu? Com certeza. Eu acordei, sabe? Não, é banho, é gel e boto. Olha, e aí eu que gosto de me legal. vestir bem. Eu gosto de olhar assim, sim, você está bonito. Não que eu me ache um espécime, não é essa questão, mas eu estou bem. Eu te estou entendo. apresentável. Sim. E acho que é uma maneira de, além de você disparar o gatilho mental no seu inconsciente, você está produzindo, trabalhando mesmo estando em casa, é uma questão, aí é uma superstição, digamos assim, de respeito para com o seu trabalho, sabe? E a gente produz mais, com toda certeza. Exatamente. Se você acordar e ficar do jeito que está, o start que você falou, não acontece. Não acontece, né? A gente não rende. E isso me veio, não é uma questão, eu aprendi sim, aprendi sozinho, mas eu vi um grande profissional trabalhar com arte, de um modo geral, recebia prêmios em Viena, e ele disse, trabalhando em casa, mas minha mulher não deixa, me ensinou a eu colocar a roupa de trabalho como se eu fosse para o trabalho em qualquer empresa. Que legal. Isso eu disse, se funciona para ele, então, sabe? Ué, se tá dando certo, é para lá que nós vamos, né? É para essa direção que eu vou. Tom, aqui em Cuiabá, onde você está se apresentando, onde as pessoas podem conhecer mais seu trabalho? Vamos lá. Agora estamos em um momento, né, de pandemia, então agora que deu uma abrida nos bares, né, alguns lugares está funcionando, bem reprimido ainda, mas em épocas normais. Pois então, presentemente falando, eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de não ser moço, me sinto são, salvo e forte. Olha. Tenho chorado demais, tenho sangrado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano não morro. Belchior. E por que eu citei isso? O ano passado, quando a pandemia nos arrebatou, eu estava assim com 42 shows agendados. Nossa! Ia abrir o show do Paulo Ricardo na Chapada com a banda Power Rock Trio, que era com quem eu me apresentava na época. Ia levá-los para o Paraguai pela segunda vez. E shows em Santa Catarina, da onde eu morei nos últimos 15 anos antes de vir para cá. E fui arrebatado, foi tudo ruiu. Em outubro do ano passado, começou a ter um relaxamento na restrição. Sim. Do dia 13 de outubro até, eu não lembro precisamente, mas acho que foi um mês e meio atrás, quando fechou novamente esse novo decreto. Fechou, acho que final de novembro, dezembro, né? Elga, eu Por não aí. parei uma semana de trabalhar. Olha, Tocando que de vez em quando maravilha. 4 ou 5 vezes por semana. Né? Aí agora, quando houve essa restrição, e pelo que os números indicaram, entenda só, eu vou me assistir, né? Eu recomendei, vou assistir a reprise do programa, recomendei para que pessoas assistam, mas eu estou muito mais ligado à internet, né? Por uma questão de poder selecionar, por exemplo, assistir conteúdos de música, de produção e tal, né? Essas coisas assim. Você se transformou ou você já estava nessa antes da pandemia? Do digital? Eu já estava nessa, né? Já? Assim, ó, sabe o que é? Já entendeu que É o um digital... processo seletivo dentro... Porque senão eu posso... Isso sou eu, tá? É uma questão... Eu não estou recomendando e nem pregando, né? Não, nada. sim. Senão daqui a pouco eu posso levar a minha mente para um lugar onde eu não quero dar esse start. Eu quero produzir, eu sou feliz, eu sou saudável, então eu me cuido, então eu não aglomero e tal. Mas, como eu te disse, eu não parei, certo? Quando teve esse novo momento, agora esse novo decreto, mesmo não tendo shows, como eu estava comentando com você e com Pamela, eu acabei indo participar com a Tom Rock Band, com o Wanderson, Cleiton e a Thalita. Nós fomos para Campo Novo dos Parecis para participar de um festival online que ocorreu foi aprovado pela Lei Aldir Blanc. Pela Lei Aldir Blanc. Sem público, Olha só. né? Somente a estrutura maravilhosa, Expro Rock, foi o nome do festival. E A Lei Aldir Blanc aí sendo efetiva, né? Sendo Cumprindo efetiva, exatamente. o porquê dela existir. Existiu. O porquê que
tudo aconteceu, né? E aí teve o festival e você participou Ou do seja, festival. Eu fico analisando assim, pensando comigo, eu disse, bicho, parece que tu... tem vezes que a Ana que me disse isso, tem vezes que a música te escolheu, você escolheu a música te escolheu. Eu não sei quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Né? Porque mesmo com tudo, com restrições, eu não parei. E estou produzindo conteúdos, como eu te falei, e estou ensaiando, então eu não parei. Né? Eu disse, não está podendo se apresentar, mas eu estou ali reciclando os meus truques com a banda, montando o figurino, produzindo um novo show. Só esse estilo de música, não, esse show só com esse estilo, né? A gente tem ali uns 2, 3 perfis dentro desse show chamado Rock pra Dançar. Porque o rock, apesar de eu estar de preto, mas eu acho que o rock, ele não é aquela coisa, com todo respeito aos estilos, tá? Mas assim, é todo mundo de preto, é todo mundo zangado, batendo cabeça. Rock é pra dançar, rock é pra conectar, é pra sorrir, certeza. É colorido, sabe? É Little Richard, com o pé no piano. É muito gostoso, e te ouvir é muito bom, o seu estilo é muito bom. Eu estarei hoje, na sexta-feira, eu estarei me apresentando na cervejaria La Serva. La Serva? Na Avenida das Torres. Conheço, aquele barzinho muito gostoso. Verde. É na Avenida das Torres, eu conheci há pouco tempo, vários chopes, né? Vários estilos de chopp. Vários estilos Conheci, várias torneiras. Que lugar legal. Muito bacana. Tem um palcozinho lá mesmo. Exatamente. Lugar ali muito eu me gostoso. Ali eu me apresentei, antes dessa nova restrição, organizei várias por ali, tanto quanto um rock band solo, quanto um mini festival onde eu trouxe os Devines acústico, a banda Galáxia Tour, que é uma banda de adolescentes que eu faço a produção musical, e a Tom Rock Band. Estarei lá na sexta-feira e no sábado, amanhã, eu estarei no Bar do Portuga. Olha, o Bar do Portuga eu não conheço. Fica ali na Miranda Reis Produção, é isso, né? Miranda Reis? Na Miranda na Miranda Reis. Então, ali tem capacidade para 250 pessoas. Nossa! Mas, sim, é um espaço grande, tem estacionamento free, sabe? Então... E agenda cheia no final de semana. Sim, semana que vem tem também, e assim a gente segue. Que bom, Tom. Olha... Fiquei muito feliz de te conhecer melhor. Eu tenho certeza que Cuiabá também está de ter aí um profissional de talento que gosta do que faz e está sempre evoluindo e transmitindo isso para todo mundo que te segue, que te assiste, porque é essa energia que você passa, viu? Que bom, fico muito feliz. Acho que mamãe, então, quando assistir, vai ficar orgulhosa. Ele não foi o médico que eu quis, mas tudo bem. Tá. Mas, de repente, faz muito mais pessoas felizes com o seu trabalho. Esse é meu comprometimento para com o meu trabalho, né? Transmitir e dar alegria, diversão, entretenimento. Tom, antes de finalizarmos, que estamos com o tempo estourado, você toca só guitarra e gaita, você falou... Tá achando que se livrou? Poxa, você achou que se livrou? Agora como é que eu vou fazer? Vamos pedir pra Pamela, vamos buscar. Tem uma mochila ali, Pamela. Surgiu a gaita. Televisão onde a magia acontece. A harmônica surgiu na minha vida por influência de Roberto Carlos, como eu te falei, e os meus heróis, né, eles são 3 vocalistas, né, não são, que é o Mick Jagger, sim, o Robert Plant e o maravilhoso Steven Tyler da banda Aerosmith, o qual eu conheci também. E ele me deu a benção. Um dia eu te conto essa história. Sim. Já tô interessada. E eu sei algumas frases, mas é uma questão de ter uma cereja no bolo. Aê, cumprido o prometido. Tom, foi um prazer imenso te receber aqui, viu? Eu adorei demais. Logo a gente marca uma próxima. Quero ir num show seu. Aguardo você e a produção. Eu vou sim. Vou finalizar o programa e podemos terminar com música? Mas claro, finalizar com você? Sim, a música Amor de Ressaca, que é uma canção autoral, foi a primeira música que eu compus. Por favor.
Eu e Você de hoje fica por aqui, mas na segunda-feira nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Pegue o seu celular agora e aponte a câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. E essa entrevista já está lá à sua disposição. Então entrem e se inscrevam. Aguardo vocês na segunda-feira aqui na TV Pantanal, canal 22.1. Ótimo final de semana e mais Tom Rock pra gente. Muito obrigado. Eu tentei chamar e te avisar, você não me ouviu. Antes de eu pirar, do meu mundo rodar, você me sorriu. E agora eu vou te levar, te esconder em um outro lugar. Eu vivo e levo a vida como está. Eu vivo e levo a vida